Fala galera dos oitavos anos, A e B, da escola Reunidas Casa do Trabalhador, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, estudando na medida do possível, vendo as videoaulas, que do lado de cá que a gente está trabalhando com a maior dedicação, com o maior empenho, para que vocês possam aprender o máximo possível, certo? Então hoje a gente vai corrigir mais uma atividade anterior, hoje é sobre a condição de existência de um triângulo, né? E a classificação dele quanto aos lados, quanto aos ângulos, que eu passei para vocês no início de julho, certo? Então vamos lá, começar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A gente começa essa correção. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Então, foi uma atividade que eu passei para vocês aqui, ó, do dia da semana, né, de 6 a 10 de julho, né? Tá aqui o oitavo ano, né? Escola Reunidas Casa do Trabalhador, né? Aqui você vai colocar o seu e-mail, nome, você já sabe, sua turma, seu 8A, 8B, as informações, né? E aqui, o assunto dessa primeira atividade é a condição de existência de um triângulo, né? Então, só lembrando que para que um triângulo ele possa existir, né, ele tem algumas regrinhas aí, né? Que a gente tem que observar isso daí, né? E que situações são essas? Professor, então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, 3 pedaços de madeira, por exemplo, eu consigo fazer um triângulo? Não necessariamente. Pode ser que você consiga, pode ser que não, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, vou colocar aqui um exemplo bem simples aqui. Se eu colocar aqui, se a gente pegar um pedaço de cordão aqui desse tamanho, primeiro lado, segundo lado quase do mesmo tamanho, e o terceiro lado for desse tamanho aqui, será que dá para fazer um triângulo? Só olhando aí dá para ver que não, né? Porque, por exemplo, se tu pegar aqui esse primeiro lado aqui, ó, esse primeiro lado aqui, se eu colocar ele aqui, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Pronto, não passa disso. Se tu for pegar esse segundo lado aqui, ó, e for colocar ele aqui nessa outra ponta, ele também não passa disso aqui. Olhando, né, visualmente falando, né? Ó. Deu para fechar aqui o triângulo? Não. Então, nem sempre que você disser assim, não, eu estou com 3 pedaços de corda, 3 pedaços de madeira, dá para fazer um triângulo? Não, não é assim não. Então, para que se exista um triângulo, é preciso que o quê? E essa condição é para os 3 lados, tá? Mas você vai testando de um por um, né? Que um desses lados seja menor do que a soma dos outros 2. Por exemplo, se eu juntar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui, ó, os 2 menores, se eu juntar, ele ainda assim vai ser menor que esse, né? Então tá fugindo da condição. Então a condição da existência de um triângulo é que um lado, seja ele qual for, ele tem que ser menor do que a soma dos outros 2, né? Então se eu tenho aqui o lado A, B e C, eu tenho que dizer que o A ele tem que ser menor do que B mais C. Isso serve para todos os outros. O B sozinho tem que ser menor do que o A mais C. E o C sozinho, por sua vez, ele tem que ser menor que o A mais B. Essa aqui é a condição de existência de um triângulo, certo? Ou seja, um lado ele tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Tá? Então, a partir de hoje, você já sabe já que nem sempre com 3 lados você vai construir qualquer triângulo não, certo? Vamos lá para a primeira questão. Em relação à condição de existência de um triângulo, dentre as opções abaixo, qual é o possível valor de x em um triângulo cujos lados medem 4, 3, 4x, né? Deixa eu pegar aqui outra cor aqui. Tá aqui, os lados medem 3, 4 e x. Então, olha só, segundo aquela informação que a gente colocou lá em cima, né? Eu sei que o x ele vai ter que ser menor do que 3 mais 4. O x tem que ser menor que 3 mais 4. Só que 3 mais 4 é 7, né? Ou seja, x tem que ser menor que 7. Essa é a primeira condição de existência. A segunda condição de existência tem que fazer isso com todos, tá? Vou pegar aqui agora o 4. O 4 tem que ser menor do que 3 mais x. Pessoal, quer queira, quer não, isso aqui é uma inequação. Se é uma inequação, a gente tem que resolver com uma estrutura parecida de uma equação, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse x sozinho aqui. Eu vou pegar esse 3 aqui e vou passar para o outro lado. Só que esse 3 ele é positivo.
ele vai passar negativo. Então aqui vai ficar 4 menos 3 é menor do que x. Só que 4 menos 3 é 1, né? Ou seja, 1 é menor do que x. O que é que essa informação quer dizer? Dizer que 1 é menor do que x é a mesma coisa que dizer que x é maior do que 1. Então já temos duas condições aqui. Para esse triângulo com esses três valores existir, o x tem que ser menor que 7. E o x tem que ser maior que 1. Pronto, já é uma condição aí. Professor, será que eu precisaria mexer com a terceira situação? Vamos colocar lá a terceira situação só para verificar, né? Veja, eu coloquei o x de fora, coloquei o 4 de fora, agora eu vou colocar o 3 de fora. Aqui está dizendo que o 3 tem que ser menor do que 4 mais x. Mas veja só como essa informação ela pode ser descartada. Por que, professor, descartada? Porque, veja só, aqui já está dizendo que o 3 tem que ser menor do que 4, mas o 3 já é menor que 4. Então, qualquer valor que eu venha colocar aqui para x, ele vai deixar o 3 menor já. Então, essa informação aqui ela é desnecessária. Por exemplo, se o x for 1, 4 mais 1 dá 5. 3 é menor que 5? É. Qualquer valor que você coloca aqui para x vai fazer essa condição ser verdadeira, porque 3 é menor do que 4 mais x. Mas só que 3 já é menor do que 4. Então, qualquer valor que eu vou colocar aqui vai só aumentar o valor em relação ao 4. E, consequentemente, o 3 vai continuar sendo menor. Essa informação aqui a gente pode descartar, que não precisa. E aqui já é o suficiente já. Ou seja, a gente tem que encontrar um número que seja maior do que 1 e menor do que 7. Né? Então, quais seriam os possíveis números, né? No caso, dentre os naturais aí, né? Para que esse número fosse maior do que 1. Se o número ele é maior do que 1, então 1 está fora. Então seria quem? O 2, o 3, o 4, o 5. Professor, então isso aí vai até quanto eu quiser? Não, não. Ele tem que ser maior do que 1. Mas ele também tem que ser, que é o mesmo x, ó. Ele tem que ser menor do que 7. Então, quem é o primeiro número antes do 7? Já que não pode ser o próprio número, né? Menor do que 7, então 7 está fora. Então, quem é o primeiro número menor do que 7? É o 6. Então, esse x aqui, o x aqui, ele vai estar entre 2 e 6. Então, ou seja, para que esse triângulo ele exista, esse daqui, ó, o x pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6. Qualquer um desses valores vai tornar esse triângulo aí verdadeiro, certo? Mas aí, nesse caso, se essa questão não tivesse gabarito, essa seria a resposta aqui, ó. O x ele tem que ser maior do que 1, então 2, 3, 4, e menor do que 7. 6, 5, 4. Então, maior que 1 e menor que 7. Ou seja, os valores de x possíveis poderiam ser esses. Então, usando o trio, se você fosse montar aqui, certo? Por exemplo, se você fosse montar aqui o trio, aqui, ó, 2, 3, 4, aqui, ó, 3, 4. Aí, para esse lugar aqui, ó, para montar o trio, para virar um triângulo, poderia ser quem? Pode ser o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Qualquer um desses valores, se juntando a esses dois, você consegue formar um triângulo, certo? Mas aí vamos para a alternativa, né? Então, como as possíveis respostas do x tem que ser esse daqui, ó, tem que ser de 2 a 6. Então, olha só, pode ser 10? Não, o 10 está fora. Pode ser 7? Também não, o 7 está fora, ele está de 6 para baixo. Pode ser um 1? Não, 1 está fora, porque ele pega de 2 para cima. Então, ó, nesse espaço aqui, 2, 3, 4, 5, 6, que são os possíveis números de x, qual foi o que sobrou aqui? A letra B, né? Então, a resposta aqui dessa alternativa aqui seria letra B, número 5, porque o 5 realmente dá para formar um trio aqui. Então, se eu pegar o 5, juntando aqui o 3, o 4 e o 5, eu consigo perfeitamente fazer um triângulo. Certo aí, gente? Então, essa foi a resposta da primeira questão. Ok? Vamos lá. Aí depois vi um vídeo aí para auxiliar vocês. E a segunda questão aqui, né? Tá aqui, segunda questão. Marque a única alternativa correta, onde é possível construir um triângulo, cujos lados são, ó, condição de existência de um triângulo, né? Lembra que um lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Para tu não ficar testando aqui, por exemplo, vou pegar essa letra A, aí eu vou testar o 4, o 7 e o 3. Vê, essa primeira letra A eu vou fazer de propósito. Eu vou testar aqui o 4. O 4 tem que ser menor do que 7 mais 13. Aí veja que você vai perder um tempinho bom aí, veja.
4 é menor. 7 mais 13 dá 20, né? 4 é menor que 20. Aí, beleza, ok. Mas lembra o detalhe, tá? Para que esse triângulo ele exista, eu até falei aqui em cima, tá? Para que esse triângulo exista, tem que estar ok na primeira, na segunda e na terceira. Se alguma dessas falhar, você não consegue fazer um triângulo, certo? Então, para tu não ter que testar toda vez os três ali, né? Ó, aqui estou testando com 4. Agora eu vou testar com 7. Deixa eu mudar de cor para você entender o que a gente está fazendo. Agora eu vou testar o 7 aqui. Ó. 7, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. 7 tem que ser menor que 4 mais 13. Isso é verdade também, né? Até porque o 7 é menor. 4 mais 3 é 17. 7 é menor que 17. Aí tu vai lá e coloca, ok, beleza, já testei 2 já. Agora falta testar quem? Falta testar o 13, ó. Aí tu vai lá e coloca 13 tem que ser menor do que 4 mais 7. Só que 4 mais 7 dá 11, né? Ou seja, 13 é menor do que 11? Não. Então aqui foi falso. Então, ó, se esse daqui é falso, isso quer dizer que você não vai conseguir fazer um triângulo desse tamanho aqui. Ó. Então, por conta desse, essa alternativa aqui está fora já. Aí, para que você não perca tempo fazendo 3 contas, uma letra só, qual é a dica que eu dou para vocês aqui? Pegue sempre o maior número. Tipo aqui o 13. Ó. Se eu tivesse começado pelo 13, eu já via que aqui era falso. Então, se um deles é falso, não dá para fazer com o restante, né? Então, eu não ia perder tempo fazendo conta aqui, ó, e aqui, ó. Apesar que, claro, quando você faz conta, você não está perdendo tempo, você está ganhando conhecimento. Mas você tem, às vezes, tem que otimizar o seu tempo, né? Você está fazendo um concurso, uma prova, né? Tem que agilizar, porque tudo isso tem tempo. Então, nesse caso, a dica que eu dou é pegue sempre o maior número. Agora, se o maior número der positivo, aí você testa os outros dois, mas você não perde tempo, certo? Então, nesse caso aqui, vou pegar quem aqui agora? 16. Ó. Então, 16, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ó. Ou seja, tem que ser menor do que 10 mais 5. Só que 10 mais 5 é 15, né? Então, nesse caso aqui, ó, 16 é menor do que 15? Não, não. Né? Então, 16 é menor do que 15? Não. Então, isso aqui é falso. Então, a letra B está fora. Vou pegar o maior aqui. Quem é o maior? É 12. Então, vou botar aqui. Ó. 12 tem que ser menor que os outros dois. Ó. 12 tem que ser menor que 9 mais 6. Ó. Só que 12, quanto é 9 mais 6? 9 mais 6 é 15, né? 12 é menor do que 15? É. Então, por enquanto, essa informação é verdadeira. Mas aí, olha só, pode ser que seja a letra C. Aproveita, verifica logo a letra D, porque se a letra D estiver fora, tu já sabe que realmente só sobrou a letra C, né? Aí você pode verificar os outros, já que tu testou aqui. Então vamos lá para a letra D. Quem é a letra D? O maior aqui é quem? 18. Então vou colocar aqui, ó, 18 é menor do que 10 mais 8. E aí vai dar falso, né? Porque aqui seria 18 é menor que 18. Isso é verdadeiro? 18 é menor que 18? Não, 18 é igual a 18. Não posso dizer que 18 é menor do que 18. Então, isso aqui é uma informação falsa. Se é uma informação falsa, a letra C, a letra D está fora. Então, realmente só sobrou a letra C. Né? Aí, caso você queira conferir os outros dois, confira, não tem problema nenhum. Ó. 9 é menor que a soma dos outros dois. Ó. Os outros dois seriam quem? 6 mais 12. Ó. 6 mais 12 é 18. Então, aqui seria 9 é menor do que 18. Verdadeiro. Ah, vou testar agora o menor. 6. 6 é menor que a soma dos outros dois. Ó. Então, 9 mais 12 dá 21. 6 é menor que 21. Então, realmente, agora deu tudo verdadeiro. Ó. Certo? Aqui, ó, deu verdadeiro para cá. 9 é menor que 18. Deu verdadeiro aqui. 6 é menor do que 21. E deu verdadeiro aqui, ó. 12 é menor do que 15. Beleza? Então, com os números 6, 9 e 12, a gente consegue fazer um triângulo. Tranquilo, gente? Entenderam aí? Vamos para a próxima. Triângulos e suas definições, né? Vamos para agora as classificações, né? Quando se tratar a questão de classificação, um triângulo ele pode ser classificado em relação ao seu lado, ou seja, o tamanho do lado aqui, ó, esse lado do triângulo,
esse lado do triângulo, esse lado do triângulo, mas ele pode ser classificado em relação aos seus ângulos, ó, ângulos internos, ó, quanto mede esse ângulo, quanto mede esse ângulo aqui, quanto mede esse ângulo. Então, fique sempre atento a isso daí, tá? Vamos lá. Terceira questão. Em relação à classificação dos triângulos, qual é o nome do triângulo que tem os três lados? Olha a pergunta aqui, em relação aos lados, viu, gente? Que tem os três lados diferentes, né? Aí, olha só, tu vai aqui para a alternativa, retângulo, obtusângulo. Isso é a nomenclatura que fala sobre ângulo, não é sobre lado. Então, sobre lado, isso aqui está fora já. Por quê? O que a gente tem em relação aos triângulos aqui, em relação aos lados, né? Em relação aos lados, a gente pode ter um triângulo que tenha os três lados iguais, mais ou menos aqui. Claro, eu estou fazendo no mouse, tá, gente? Tem aqui os três lados iguais. Ó. Digamos que esse aqui mede 5, esse aqui mede 5, esse aqui mede 5. Então, o triângulo que tem os três lados iguais, ele é o triângulo equilátero. Equilátero. Em relação aos lados, você pode ter um triângulo assim, ó, que tem dois lados iguais e um diferente. Ó. Esse lado mede 10, esse mede 10 e esse mede 8. Dois iguais e um diferente. Isso aqui é o triângulo isósceles. É ruim, viu, para escrever com o mouse. Para fazer o número é ruim, imagina escrever. Isósceles. Né? E aquele triângulo que tem os três lados diferentes, deixa eu colocar aqui, ó. Um lado pequeno, um lado médio e um lado maior. Ó, digamos que aqui fosse 8, aqui fosse 10 e aqui fosse 12. Três lados diferentes. Que é o que ele pede aqui, ó, os três lados diferentes. Então, isso aqui é o triângulo escaleno. Escaleno. Então, em relação aos lados, gente, o triângulo pode ser os três lados iguais, equilátero. Três lados, dois lados iguais e um diferente, consequentemente, né? Seria o isósceles. E os três lados diferentes aqui, ó. Ele seria o escaleno. Como ele quer os três lados diferentes, então o nome desse triângulo é o escaleno. Né? Então, nesse caso aqui, equilátero é os três iguais, escaleno é o correto. Certo? Então seria a letra D. Próxima questão, quarta. Sobre a classificação dos triângulos. Ó, classificar ainda. Qual é o nome do triângulo que tem os três... olha a pergunta aqui. Três ângulos. Os três ângulos internos agudos. Vamos lá, né? Então, se está falando de ângulo, não pode ser isósceles, que a gente viu agora lá em cima que isósceles é lado. Equilátero também é lado. Então, é sempre importante você ir no gabarito e eliminar os possíveis valores que não fazem parte do gabarito, né? Então, ou é acutângulo ou é obtusângulo, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Quanto à classificação dos triângulos em relação aos ângulos, lembra que eu falo sempre para vocês, né? Fiquem atentos à questão da formação. A gente tem sempre como referência o ângulo reto. E o que é o ângulo reto? É aquele que forma um L. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, a letra L, tá vendo aí a letra L? Deixa eu até marcar aqui uma outra cor. Olha esse ângulo aqui, ó. Veja que esse pedaço aqui está formando exatamente um L. Ó. Então, isso aqui é um ângulo reto. Né? Então, se ele é um ângulo reto, então isso aqui é um triângulo retângulo. Retângulo. Além do retângulo, né, a gente tem dois tipos de triângulo. Se a nossa referência é o L, veja, deixa eu colocar aqui o L como referência aqui, ó, o L. Isso aqui é o L. Né? Aí, em relação ao L, você pode ter dois tipos de triângulos aí. Né? Aquele que é menor do que o L, ó. Perceba que essa abertura aqui agora, que eu fiz agora, essa abertura aqui, ó, ele está menor que o L.
Eu vou colocar com outra cor aqui agora, veja. Um verde. E se eu fizer essa abertura aqui, ó? Isso aqui está maior do que um L, ó. Se o nosso L é esse laranja aqui, veja, o roxo ficou menor do que o L. Já o verde ficou maior do que o L. Agora, deixa eu separar esses três aí para você compreender. Então, ó, olha como ficou o verde. O verde ficou assim, mais ou menos. Ó. Olha como ficou o roxo. O roxo ficou assim, mais ou menos. Ó. É porque essa parte de baixo é comum aqui, né? Para os três, né? Tá vendo? E o laranja, né? Que foi o primeiro que a gente fez lá, né? Foi o L. Então perceba aqui um detalhe, tá? Vou colocar aqui de azul. Pronto. Aqui ele está formando um L. Ó. L maiúsculo. Então isso aqui é um ângulo reto. Já aqui o ângulo aqui, ó, é menor do que um L. Ó. Se é menor do que um L, isso aqui é um ângulo agudo. Agudo. E se esse ângulo aqui é maior do que um L, ó, tá vendo que ele é maior do que um L? O L seria mais ou menos aqui, ó. Ele está maior do que um L. Ou seja, aqui eu coloquei os três triângulos separados, né? Aqui, jogando os três juntos, dá para ver a diferença, né? Um é menor, o outro é o L, o outro é maior, né? Então, se ele é maior do que o L, ele é um ângulo obtuso. Obtuso. E se ele formar um L, ele é um ângulo reto. Então, isso aqui são os ângulos, né? Agora, quando você chega aqui e fecha aqui o triângulo, né? Ó, ele deixa de ser um ângulo, passa a ser um triângulo, mas um triângulo com o mesmo ângulo, né? Então, se aqui eu tenho um ângulo obtuso, isso aqui vai ser o obtusângulo. Isso aqui eu tenho um ângulo agudo, aqui vai ser o acutângulo. Isso aqui eu tenho um ângulo reto, aqui vai ser um triângulo retângulo. Certo? Então, ó. Obtusângulo. Peço perdão pela letra, tá, gente? Que eu estou escrevendo aqui com o mouse. Viu? Obtusângulo. É esse aqui, ó. Esse aqui que tem um ângulo agudo, né? Ó. Obtuso, obtusângulo. Agudo, acutângulo. Acutângulo. A gente tem que explicar isso aqui para não passar despercebido, né? Desculpe a letra, viu? Acutângulo. E o ângulo reto é o retângulo. Retângulo. Pronto. Então, em relação aos triângulos, existem duas classificações, né? Uma em relação aos lados, que vimos aqui em cima, né? Que ele pode ter três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, isósceles. Três lados diferentes, escaleno. Equilátero, isósceles e escaleno. E agora a classificação em relação aos ângulos, né? Se ele tem um ângulo maior que 90, obtuso, então ele tem um obtusângulo. Se ele é menor que 90, ele tem um ângulo agudo, então ele é um acutângulo. E se ele tem um ângulo reto, que forma um L, né? Ele é um ângulo reto, então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Volta para a pergunta. Sobre a classificação dos triângulos, qual é o nome do triângulo que tem os três ângulos agudos, três ângulos internos agudos? Opa, ângulo agudo, está aqui, ó. Então é um acutângulo, ou seja, letra A. Certo? Tá aqui, ó, acutângulo. Beleza, gente? Tranquilo? Certinho? Então, não esqueci de sair não, que isso é de extrema importância, tá? Então vem mais algum vídeo aqui agora falando sobre ângulos internos e externos de um triângulo, né? E vamos à nossa quinta atividade, né? Em cada linha encontra-se dois ângulos internos, ó, ângulos internos de um triângulo. Determine o valor do terceiro ângulo interno. Se falou do ângulo interno, gente, a gente sabe que ângulo interno é isso aqui, ó, veja. Vou chamar isso aqui de A. É um ângulo interno. Olhando esse triângulo grandão aqui, tá? Tá todo junto, certo? Aqui em cima eu vou chamar de B. E aqui no canto eu vou chamar de C. Se você olhar o triângulo grande, tá? Nesse triângulo grande, a gente tem que ter informação, como em qualquer triângulo, que a soma
dos seus ângulos internos, A mais B mais C, sempre será igual a 180 graus. Certo? E aqui está dizendo, em cada linha encontram-se dois ângulos. Ele está te dando o valor de dois ângulos. E você vai determinar o valor do terceiro ângulo. Ou seja, é só eu observar, soma esses dois e ver o que está faltando para 180. Né? Então, por exemplo, aqui, nessa letra A aqui, né? Eu tenho aqui 48 e 62. Vamos somar aqui 48 e 62. Né? Vamos somar aqui. 48 e 2 dá 10. Vai 1. 6 e 4 dá 10, com mais 1 é 11. Opa, deu 110. 110 para 180, tá faltando quanto? 70. Né? Se quiser, faça a continha aqui também, viu? 180 menos 110. Você vê lá que dá 70. Certo? Então é só você somar e ver o que está faltando para 180. Beleza? No próximo. Deixa eu mudar a cor aqui para não ficar parecido, né? Então tá aqui 82 e 36, né? Se você observar também, geralmente o último número dá para fazer uma dedução boa também do que é que pode vir, né? Porque se aqui deu zero, tem que ser um número, como o pessoal diz, arredondado, né? De rombo, né? Então aqui só sobrou 70. Aí eu vou observar aqui só o último número aqui, ó, para ver, dá para matar a charada já, que são os três números, os três últimos aqui são diferentes, ó. Então o próximo aqui, ó, 82 mais 36. É isso? 6 mais 2 dá 8. E 3 mais 8 dá 11. 118. Opa, se é um número que termina com 8 para 180, aqui tu já mata a charada. Ó. 180 menos 118. Já sabe já que de 8 para 10 falta 2, né? Então, qual é a alternativa que está com 2 aqui? Esse aqui, ó. Eu já sei que aqui vai ser esse. Mas aí tu confere, né? Então, lembrando que aqui eu pedi emprestado, né? Então, devolve ele aqui, ó. Então, 1 mais 1 é 2, 8 menos 2 dá 6, e 1 menos 1 é 0. 62 graus está ali, ó. Certo? E a terceira tem ali, ó, 78 mais 46. 8 mais 6 dá 14, sobe 1, né? 4 com 3, 7 com 4 dá 11, com mais 1, 12. 124. Aí tu faz lá uma subtração, ó. 180 menos 124. Mesma coisa, pelo último número dá para matar, nessa questão, né? Porque de 4 para 10 sobra 6. O único que tem 6 aqui no final é esse aqui, ó. Então, 56. Né? E aí tu confere, né? Pedir emprestado, devolve, né? 1 mais 2 dá 3, 3 para 8 sobra 5, e 1 menos 1 nada, 56. Beleza, galera? Então, falou de soma dos ângulos internos, lembra, viu? Quando somar os três ângulos de qualquer triângulo, seja ele qual for a classificação, não importa, todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180, né? E para finalizar aqui, tem a sexta questão, né? Os ângulos internos de um triângulo são 40, 78 e x. Sendo assim, determina o valor de x. Ó, mesma coisa. Aqui ele está dizendo que esse ângulo aqui, só uma suposição, né? Esse aqui é 40. Esse daqui é 78. Qual é o valor desse daqui, que ele está chamando de x? É só olhar o que está faltando para 180, né? Então a gente soma e vê o que falta para 180. Né? Ou seja, 40 mais 78, que dá 118, né? E aí tu vê o que é que está faltando para 180, né? Então, 180 menos 118, né? 8 para 10 é 2. Vem 1 para cá que pedi emprestado, né? 2 para 8 dá 6, né? Deixa eu só escrever aqui de novo, porque ficou esse 6 por meio. E 1 menos 1, nada. Então, 62 graus. Certo? Então, a resposta aqui, esse não tem alternativa, né? Então, a resposta aqui seria 62 graus. X é igual a 62 graus, certo, gente?
Aqui é aquela parte que você vai enviar as fotos, se tem alguma dúvida ou não, né? E aqui foi um vídeo que a gente deixou, né? Uma reflexão, levante e lute, né? É um vídeo motivacional aí do padre Fábio de Mello, certo? Beleza, galera? Então, por fim aí, chegamos aí mais um final de uma correção da atividade, espero que tenha ajudado vocês aí, né? Vou finalizar aqui a gravação, certo? Então, espero que tenha ajudado vocês aí nessa correção. Na próxima semana estaremos aqui com mais um vídeo de uma correção das atividades anteriores. Continue estudando, certo? Quando você estiver assistindo esse vídeo aí, deixe lá o seu like aí no vídeo aí, dá um cliquezinho no like aí do YouTube e se inscreva também no canal. Tá ok, galera? Valeu, forte abraço aí, tamo junto, pro oitavo ano. Valeu, até a próxima semana, viu? Se cuidem. Valeu, galera. Abraço.